Irmãos, o que eu vou compartilhar agora vai mexer com você, porque estamos falando de uma das profecias mais impactantes e dolorosas da Bíblia. Imagine só, o povo escolhido por Deus, aquele que recebeu promessas diretas do Senhor, que foi testemunha de milagres, que ouviu a voz dos profetas. Esse mesmo povo, em um futuro muito próximo, vai reconhecer como Messias o maior enganador de todos os tempos, o Anticristo. Como isso é possível? Como um engano tão profundo pode acontecer? Fica comigo até o fim, porque o que você vai ouvir aqui é uma revelação urgente. Ninguém está falando sobre isso com a seriedade que deveria. O apóstolo Paulo nos alertou em 2 Tessalonicenses 2:3. Ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição. Esse homem do pecado, o Anticristo, vai se manifestar com tamanha astúcia, com tamanha sedução espiritual e política, que até os mais zelosos pela lei em Israel vão ser enganados. Agora, pare para pensar comigo. Jesus já veio, cumpriu todas as Escrituras, operou sinais, curou, ressuscitou mortos, entrou em Jerusalém montado num jumentinho, foi crucificado, exatamente como os profetas disseram. E mesmo assim, foi rejeitado pela maioria em Israel. E sabe o que ele mesmo disse em João 5:43? Eu vim em nome de meu Pai e não me recebestes. Se outro vier em seu próprio nome, a esse recebereis. Irmãos, isso não é só uma declaração. Eu sei que muita gente que acompanha o canal tem o sonho de conhecer Israel. E é por isso que a gente vai dar essa oportunidade. Uma viagem com tudo pago para Israel, para 2 pessoas. Por apenas R$20, você adquire 3 livros digitais incríveis, que vão fortalecer sua fé e te aproximar de Deus. E ainda participa do sorteio dessa viagem dos sonhos. Você pode acessar o link na descrição, no comentário fixado, ou escanear o QR Code que está aparecendo na tela agora. Aproveite essa chance de conhecer Jerusalém, a Terra Santa, e caminhar por onde Jesus caminhou. É uma profecia direta de que Israel, no tempo do fim, aceitará o falso em lugar do verdadeiro. A Bíblia não nos mostra esse acontecimento como algo fora do controle. Pelo contrário, é parte do plano profético de Deus, uma sequência dolorosa, mas necessária, para que se cumpra tudo o que está escrito. A palavra nos revela que, depois do arrebatamento da igreja, o mundo vai entrar num período de caos, confusão e desespero. E é exatamente nesse cenário, em meio a uma necessidade urgente de paz, estabilidade e liderança, que o Anticristo surgirá. Mas por que Israel, justamente Israel, vai cair nesse engano? A resposta está em uma mistura de expectativas erradas, cegueira espiritual e carência por segurança nacional. Desde tempos antigos, Israel esperava um Messias político, militar, um líder como Davi que libertasse o povo das opressões e estabelecesse o reino visível. Quando Jesus veio com mansidão, falando de arrependimento e salvação da alma, muitos se escandalizaram. Eles esperavam um guerreiro, mas receberam um carpinteiro. Esperavam um trono, mas receberam uma cruz. E a verdade, irmãos, é que essa expectativa mal direcionada continua viva até hoje. Os textos rabínicos antigos, como o Targum de Jonatã e o Talmud, descrevem o Messias como alguém que libertará Israel pela força, que reinará com poder político e destruirá os inimigos. E é exatamente essa figura que o Anticristo vai encarnar. Ele não virá dizendo que é o Anticristo. Pelo contrário, ele vai se apresentar como o libertador, o defensor de Jerusalém, o grande mediador de paz com o mundo árabe, o reconstrutor do templo. Israel, tão ferido por séculos de perseguição, exílios e holocausto, vai ver nesse homem alguém que oferece tudo aquilo que sempre desejaram: respeito internacional, segurança militar, soberania sobre Jerusalém e liberdade para restaurar o culto no Monte do Templo. Mas por trás dessa aparência de bondade e paz estará o plano mais sombrio do inferno. Porque esse líder não virá só com carisma, ele virá com poder satânico, com sinais, com prodígios. Como Paulo escreveu em 2 Tessalonicenses 2:9 e 10. A vinda desse perverso será segundo a ação de Satanás, com todo o poder, com sinais e maravilhas enganadoras.
e com todas as formas de engano da injustiça. E veja bem, esse engano será tão convincente, tão parecido com a verdade, que até os escolhidos poderiam ser enganados, se não fosse pela misericórdia de Deus. Jesus disse em Mateus 24:24, porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, que farão grandes sinais e maravilhas, de modo que, se possível, enganariam até os escolhidos. Querido irmão, querida irmã, esse não será um engano bobo. Não estamos falando de um truque de mágica ou de uma mentira mal contada. Estamos falando de um engano profético, profundo, autorizado por Deus por um tempo específico, com um propósito maior: preparar o cenário para a revelação final de Jesus Cristo. Israel será enganado, sim, mas não para sempre. A palavra nos mostra que esse engano vai abrir caminho para uma grande dor, a chamada Grande Tribulação, mas também será o prelúdio para o maior avivamento entre os judeus que o mundo já viu. Por enquanto, estamos apenas no começo. No próximo tópico, vamos entender como o anticristo irá se apresentar exatamente dentro da expectativa do judaísmo atual, cumprindo os anseios errados de um povo que aguarda um Messias guerreiro. Fica comigo, porque você vai ver que tudo isso já está se desenhando diante dos nossos olhos. Irmãos, o coração de Israel pulsa por um Messias. Desde os tempos antigos, o povo judeu carrega no peito uma expectativa ardente de que um dia o Messias prometido se levantará para restaurar a glória de Jerusalém, derrotar seus inimigos e estabelecer um reino de paz e justiça. Essa esperança atravessou os séculos, resistiu a guerras, exílios e perseguições. Mas aqui está a grande tragédia profética. Quando finalmente essa figura surgir diante deles, não será o verdadeiro Messias, será o anticristo, e é aqui que mora o mistério. Por que o povo escolhido, que recebeu os oráculos de Deus, vai aceitar o impostor? A resposta, irmãos, está na imagem equivocada que Israel construiu ao longo da história sobre quem o Messias deveria ser. A expectativa do povo judeu, especialmente nos tempos de Jesus, e que permanece até hoje, sempre esteve voltada para um líder político e militar. Alguém nos moldes de Davi, que viria montar um cavalo de guerra, derrotar os inimigos de Israel e governar o mundo a partir de Jerusalém. Um libertador nacional. Eles esperam o Messias com uma coroa de ouro, mas o verdadeiro veio com uma coroa de espinhos. Quando Jesus apareceu em Israel há mais de 2000 anos, ele veio com mansidão, pregando o arrependimento, curando os enfermos, anunciando o reino de Deus e oferecendo salvação para o coração, não para um trono terreno. E o que aconteceu? Foi rejeitado, foi acusado de blasfêmia, traído, crucificado. Por quê? Porque ele não se encaixava na imagem que os judeus esperavam. Mas, irmãos, essa rejeição já havia sido profetizada. Isaías 53 descreve o servo sofredor. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens. Homem de dores, experimentado nos sofrimentos, e não fizemos caso dele. Os próprios profetas alertaram que o Messias viria humilde, montado num jumentinho, Zacarias 9:9, que seria traspassado, Zacarias 12:10, que morreria pelos pecados do povo. Mas essa imagem não agradava. Eles esperavam glória, não cruz. Esperavam trono, não lenho. E essa mesma expectativa distorcida continua viva em muitos setores do judaísmo atual. Eles não estão esperando um salvador da alma. Estão esperando um salvador nacional. Um líder que se levante em meio à tensão com o Irã, ao ódio crescente das nações, ao isolamento político internacional. Um líder que traga paz para Israel, que reconstrua o templo, que estabeleça Jerusalém como centro do mundo. E o anticristo virá exatamente com esse pacote. O engano será tão bem montado que parecerá cumprimento profético. Ele exaltará Jerusalém, assinará acordos de paz com inimigos históricos, criará uma aliança internacional que dará estabilidade ao Oriente Médio e, o mais chocante, permitirá a reconstrução do terceiro templo, algo que os judeus desejam ardentemente, mas que hoje parece impossível por conta das tensões com o mundo islâmico. Muitos judeus ortodoxos acreditam que a reconstrução do templo será o sinal definitivo de que o Messias chegou.
E o anticristo sabe disso. Ele usará isso como isca espiritual e política. Com carisma, com diplomacia e com respaldo sobrenatural, ele fará parecer que está cumprindo as promessas messiânicas das Escrituras. Mas tudo será uma farsa. Um teatro bem ensaiado, sustentado pelo engano do próprio Satanás. Como Paulo disse em 2 Tessalonicenses 2:9, a vinda desse perverso é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios de mentira. Irmãos, entendam, não é que o anticristo será apenas um político poderoso. Ele será uma figura messiânica falsa. Vai falar como um líder de paz, vai usar termos religiosos, vai citar as escrituras hebraicas, vai agradar os rabinos, vai oferecer proteção ao povo judeu. E tudo isso sem nunca apontar para o arrependimento, sem pregar a cruz, sem glorificar a Deus. Ele será o Messias que agrada à carne, que não confronta o pecado, que oferece segurança nacional, mas não exige conversão do coração. Um Messias feito sob medida para uma geração que quer salvação sem rendição, bênção sem santidade, sinais sem verdade. E o mais impressionante é que esse cenário já está se formando. O Instituto do Templo em Jerusalém já tem os utensílios prontos para o novo templo. Sacerdotes já estão sendo treinados. O anseio pela reconstrução cresce a cada dia. Só falta alguém com autoridade e influência suficiente para destravar o processo. Esse alguém será o anticristo. Jesus já havia alertado sobre isso com dor no coração. Eu vim em nome de meu Pai, e não me recebestes. Se outro vier em seu próprio nome, a esse recebereis. João 5,43. Essa é uma das declarações mais dolorosas que já saíram da boca de Cristo. Ele sabia que seria rejeitado, mas sabia também que Israel, em algum momento, abraçaria o falso como se fosse o verdadeiro. E sabe o que é mais grave? O mundo inteiro vai seguir o mesmo caminho, porque não será apenas Israel enganado. A palavra diz que todos os povos se maravilharão após a besta. Apocalipse 13:3. O engano será global, mas Israel terá um papel central, porque é ali que tudo começou. E é ali que tudo será revelado. Irmãos, o que vou te mostrar agora pode parecer chocante, mas é exatamente o que a Bíblia diz. O anticristo não vai conquistar Israel e o mundo apenas com discursos políticos ou acordos diplomáticos. Ele vai operar milagres. Isso mesmo, sinais visíveis, manifestações sobrenaturais, prodígios tão impactantes que até os crentes mais zelosos correriam o risco de serem enganados. Se não fosse pela misericórdia de Deus, essa é uma das partes mais perigosas da atuação do anticristo, porque muita gente hoje acredita que tudo o que é sobrenatural vem de Deus. Muita gente mede a verdade pela aparência do milagre, mas a palavra nos alerta com clareza. Nem todo sinal vem do céu. O apóstolo Paulo escreveu em 2 Tessalonicenses 2:9 e 10. A vinda desse perverso é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder, e sinais, e prodígios de mentira, e com todo o engano da injustiça para os que perecem, porque não receberam o amor da verdade para se salvarem. Percebe? Esses prodígios não serão apenas ilusões baratas. Serão sobrenaturais, sim, mas mentirosos. Não porque não vão acontecer, mas porque vão apontar para o engano, não para a verdade. Israel, como povo, sempre teve uma relação profunda com sinais. Desde Moisés abrindo o Mar Vermelho até Elias chamando fogo do céu no Monte Carmelo, o povo judeu viu e esperou manifestações visíveis do poder de Deus. E até hoje, muitos judeus creem que o Messias será confirmado através de sinais claros. Por isso, quando o anticristo se levantar com prodígios impressionantes, será visto como aquele que cumpre essas expectativas. E aqui entra uma figura muito importante no plano profético: o falso profeta. A Bíblia fala dele em Apocalipse 13, mostrando que ele será o braço religioso do anticristo. Um líder espiritual que vai autenticar o impostor com sinais extraordinários. Apocalipse 13:13 diz: também opera grandes sinais, de maneira que até fogo faz descer do céu à terra, à vista dos homens. Agora pense comigo, fogo descendo do céu. Isso te lembra o quê?
Lembra Elias no Monte Carmelo, certo? 1 Reis 18:38 diz que Elias orou, e o fogo do Senhor caiu e consumiu o holocausto. E sabe o que o judaísmo ensina até hoje? Que Elias virá antes do Messias. Malaquias 4:5 diz: Eis que eu vos enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Ou seja, quando o falso profeta fizer descer fogo do céu, muitos em Israel vão interpretar como o sinal de que Elias voltou. E se Elias está ali, então o homem que ele apoia deve ser o Messias. Mas na verdade tudo será uma encenação demoníaca, uma imitação do céu feita pelo inferno. Irmãos, entendam isso com temor. O engano do fim dos tempos não será algo sutil. Será algo espetacular. Não vai parecer estranho ou suspeito. Vai parecer de Deus. Vai comover multidões, fazer pessoas chorarem, gritarem, se emocionarem, mas tudo fora da verdade. Porque como Jesus disse em Mateus 24:24, porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, e farão grandes sinais e prodígios, de maneira que, se possível fora, enganariam até os escolhidos. E isso aqui precisa ser um alerta para todos nós hoje. Porque tem muita gente correndo atrás de sinais, mas não busca a verdade. Tem crente que troca o evangelho por experiências, que só acredita se sentir um arrepio, se ver um milagre, se ouvir uma revelação. Mas a Bíblia nunca mandou a gente seguir sinais. Ela manda a gente seguir a verdade. E Jesus disse: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. João 17:17. O anticristo, irmãos, vai usar o poder sobrenatural como ferramenta de sedução. Ele não vai aparecer com aparência demoníaca. Vai parecer iluminado. Vai falar em paz, em unidade, em espiritualidade. Vai usar versículos. Vai repetir promessas antigas. Vai parecer do bem. Mas por trás do espetáculo estará a maior armadilha de todos os tempos. O falso profeta será visto como um grande líder espiritual. Talvez até diga que ele mesmo é o cumprimento da volta de Elias. E ao validar o anticristo com suas palavras e sinais, vai dar a Israel aquilo que eles tanto esperam: uma confirmação sobrenatural do Messias. Mas será um selo falso, uma bênção maligna. E sabe o que é mais grave? Israel, naquele momento, estará com os olhos espirituais fechados. A cega parcial que Paulo menciona em Romanos 11 ainda estará operando. E por isso, o povo que mais conhecia os sinais verdadeiros do passado será o mais vulnerável aos sinais mentirosos do presente, uma tragédia anunciada, uma profecia que está prestes a se cumprir. Mas nem tudo está perdido, porque os próprios profetas anunciaram que depois desse engano viria o despertar. Depois da dor, viria o arrependimento. E depois da farsa, viria a verdade. A palavra diz que Deus preservará um remanescente fiel que não se curvará diante da besta, que não aceitará a marca, que não adorará o falso. E esse remanescente será o canal da restauração futura de Israel. Irmãos, agora nós vamos falar de um dos pontos mais sensíveis, emocionantes e perigosos do cenário profético: a reconstrução do terceiro templo em Jerusalém. Esse é um tema que mexe com o coração de Israel, com os estudiosos das profecias, com a geopolítica do Oriente Médio e principalmente com o plano do anticristo para enganar o mundo, especialmente o povo judeu. O que muitos verão como um sinal de que o Messias chegou será na verdade a armadilha final para validar o maior impostor da história. Desde a destruição do segundo templo, no ano 70 d.C., o povo judeu carrega um clamor profundo por ver a casa de Deus restaurada no Monte Moriá. Todos os anos, nas festas sagradas como o Yom Kippur e a Páscoa, é repetida a frase: no próximo ano, em Jerusalém. E essa frase não é só uma saudação tradicional. É uma expressão de esperança messiânica. Para os judeus ortodoxos, o retorno do templo é o sinal definitivo da redenção. E é exatamente isso que o anticristo vai explorar. Ele vai se apresentar como aquele que torna possível o impossível. O mundo vai olhar e dizer: como ele conseguiu isso? Os judeus vão olhar e dizer: este é o nosso libertador. E os profetas já haviam nos avisado, irmãos. Jesus, em Mateus 24:15, disse:
Quando, pois, virdes que a abominação da desolação de que falou o profeta Daniel está no lugar santo, quem lê, entenda. Essa declaração nos mostra duas coisas. Primeiro, que haverá um lugar santo nos tempos finais, ou seja, um templo restaurado. Segundo, que esse lugar será profanado. E quem vai fazer isso? O Anticristo. Mas antes de profanar, ele vai facilitar. E é aí que mora o engano. O mundo hoje sabe que reconstruir o templo é quase impossível do ponto de vista político e religioso. No lugar exato onde o templo de Salomão ficava, está hoje a cúpula da rocha e a mesquita de Al-Aqsa, dois dos locais mais sagrados do Islã. Qualquer tentativa de tocar ali pode desencadear uma guerra mundial. E então entra o Anticristo com sua astúcia. Ele não virá com tanques ou bombas, virá com acordos, diplomacia, influência e uma autoridade jamais vista. Ele vai negociar com nações inimigas de Israel, vai mediar tratados de paz e, num gesto aparentemente impossível, vai garantir a Israel o direito de reconstruir seu templo. É exatamente isso que Daniel profetizou no capítulo 9, verso 27. E ele firmará aliança com muitos por uma semana, e na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares. Antes de proibir os sacrifícios, o Anticristo vai permitir que eles voltem a acontecer. Vai parecer o maior defensor da fé judaica. Vai se apresentar como protetor do culto, amigo de Israel, e o povo o enxergará como o Messias prometido. Afinal, que outro líder conseguiria algo tão grandioso? O rabino Israel Ariel, fundador do Instituto do Templo em Jerusalém, já declarou que o retorno do templo é indispensável para a vinda do Messias. Eles já têm os planos prontos, os utensílios prontos, até as vestes sacerdotais estão preparadas. Falta apenas o sinal político, e esse sinal será dado pelo próprio Anticristo. Mas o que Israel verá como confirmação será, na verdade, a armadilha. O templo que deveria ser para a adoração pura será profanado. O altar será pisado. A presença de Deus não estará ali, mas a presença do engano. Apocalipse 11 fala que as nações vão pisar o átrio do templo por 42 meses. Daniel fala da abominação desoladora. E Paulo, em 2 Tessalonicenses 2,4, declara que o homem da perdição se assentará no templo como Deus, querendo parecer Deus. Irmãos, é assustador imaginar isso. O lugar mais santo da terra, o monte do templo, palco da presença de Deus no passado, será usado como trono do Anticristo. E o mundo vai aplaudir. Muitos vão celebrar. Mas os que conhecem a palavra, os que estiverem atentos ao Espírito Santo, saberão que esse não é o Messias, é o impostor. E aqui precisamos refletir. Quantos hoje seriam capazes de perceber esse engano? Quantos cristãos vivem seduzidos por sinais, por estruturas, por rituais, mas não discernem o espírito por trás das aparências? O Anticristo vai usar tudo o que é bonito aos olhos humanos, paz, ordem, religião, até a Bíblia, para levar multidões à perdição. O templo será o centro dessa estratégia, mas Deus não deixará seu povo completamente sem resposta. A palavra nos diz que um remanescente em Israel não se dobrará. Quando a profanação acontecer, muitos abrirão os olhos. Como diz Zacarias 12:10, e sobre a casa de Davi e sobre os habitantes de Jerusalém derramarei o espírito de graça e de súplica, e olharão para mim a quem traspassaram. Essa reconstrução, que será a princípio um motivo de festa, se tornará em choro. O templo, símbolo da presença de Deus, será palco da revelação do Anticristo. Mas depois virá a revelação do verdadeiro Cristo, e os que hoje estão cegos verão. Os que agora dizem não ao Filho de Deus dirão: bendito o que vem em nome do Senhor. Irmãos, agora entramos num ponto decisivo e muito atual da profecia bíblica: a pressão internacional sobre Jerusalém. Não se trata de um detalhe qualquer. A Bíblia já havia anunciado há milhares de anos que a cidade do grande rei seria o centro das tensões globais, o ponto de conflito entre as nações, a pedra pesada que ninguém consegue carregar sem se ferir. E hoje, diante dos nossos olhos, essa profecia se cumpre com precisão cirúrgica. Zacarias 12:3 já dizia: naquele dia farei de Jerusalém uma pedra pesada para todos os povos,
todos os que a carregarem certamente serão despedaçados, ainda que todas as nações da terra se ajuntem contra ela. Você consegue ver o que está acontecendo, irmão? Jerusalém não é apenas uma cidade antiga. É o epicentro da guerra espiritual, geopolítica e profética. Hoje, o mundo inteiro volta seus olhos para ela. Os conflitos entre Israel e os grupos extremistas, o embate sobre quem tem direito à terra, a disputa sobre o Monte do Templo, o papel das Nações Unidas, a posição dos Estados Unidos, da União Europeia, da Rússia, da China, do mundo islâmico, tudo converge para esse mesmo lugar. Tudo gira em torno de Jerusalém. E o que isso tem a ver com o anticristo? Tudo. O cenário está sendo montado. Israel está cada vez mais isolado diplomaticamente, criticado nas assembleias internacionais, ameaçado por grupos terroristas, pressionado a ceder território, forçado a negociar a sua própria capital. A nação está cercada, acuada, buscando desesperadamente por um aliado confiável. E é justamente nesse contexto que o anticristo aparecerá. Ele surgirá como o mediador perfeito, como alguém que entende o sofrimento de Israel, que respeita Jerusalém, que fala de paz e oferece proteção. Ele vai se posicionar como o único líder mundial com capacidade de unir as nações em torno de um acordo, alguém com autoridade para garantir a sobrevivência de Israel num cenário hostil. O apóstolo Paulo escreveu sobre isso em 1 Tessalonicenses 5:3. Pois que quando disserem a paz e segurança, então lhes sobrevirá repentina destruição, como as dores de parto à mulher grávida, e de modo nenhum escaparão. A promessa de paz será a isca, e o povo cansado de ameaças vai aceitar. Israel estenderá a mão para esse protetor, acreditando que encontrou enfim um Messias. O mundo celebrará esse tratado como o maior avanço diplomático da história. Haverá festas, manchetes, acordos assinados, discursos emocionados, mas por trás de tudo isso estará a sombra do engano. Irmãos, não se enganem. O anticristo não vai se apresentar com chifres, nem vai parecer maligno no início. Pelo contrário, ele vai encarnar tudo o que o mundo deseja. Será carismático, estratégico, persuasivo. Vai falar de justiça, de direitos humanos, de paz no Oriente Médio, de coexistência religiosa. Vai defender Jerusalém como capital eterna de Israel. E com isso, ganhará a confiança dos judeus. Mas tudo isso será parte do plano para enganar, como Jesus já havia profetizado, porque se levantarão falsos cristos e falsos profetas, e farão grandes sinais e prodígios, de modo que, se possível, enganariam até os escolhidos. Mateus 24:24. A pressão internacional, a solidão política, o medo de uma nova guerra, tudo isso será usado como combustível para o engano. O anticristo será o único que parecerá capaz de salvar Israel de um cerco iminente. E muitos judeus verão isso como o cumprimento de promessas messiânicas. Afinal, o verdadeiro Messias não deveria proteger Jerusalém? Não deveria trazer paz a Israel? A resposta, claro, é sim. Mas o problema é o tempo, a motivação e a fonte desse aparente cumprimento. O anticristo vai imitar as promessas de Deus, mas sem a glória de Deus. Vai imitar a missão de Jesus, mas com o espírito do engano. Vai trazer uma paz artificial, passageira, que será destruída pela sua própria ambição. Os teólogos há muito tempo estudam esse cenário. John F. Walvoord escreveu: o anticristo se apresentará como o grande defensor de Israel, mas essa proteção será apenas a fachada de uma opressão futura. O povo verá um aliado, mas o que terão nas mãos será o traidor que, mais à frente, quebrará o pacto e exigirá adoração. E quando esse momento chegar, a máscara cairá. Mas até lá Israel terá depositado sua confiança no homem errado. Você consegue perceber como o palco já está montado? Cada voto contrário a Israel nas Nações Unidas, cada ataque, cada ameaça, cada boicote, cada exigência internacional por concessões territoriais. Tudo isso empurra Israel para um beco sem saída. E quando não houver mais aliados, um surgirá. E ele será o anticristo. Irmãos, isso precisa nos despertar, porque não estamos falando de teoria. Estamos falando de eventos que já estão acontecendo. Você só precisa abrir os olhos espirituais para ver. O relógio profético não parou.
Estamos nos minutos finais. Irmãos, até aqui vimos como o anticristo surgirá com carisma, com promessas de paz, com autoridade política e até com sinais sobrenaturais. Vimos como ele será aclamado como um Messias por Israel e pelo mundo, especialmente por ser o único a oferecer uma solução plausível para a tensão em Jerusalém, reconstruir o templo e garantir proteção ao povo judeu. Mas agora, neste ponto do nosso estudo, entramos no momento mais sombrio de toda essa trama profética, o instante em que o anticristo vai mostrar sua verdadeira face. A Bíblia é clara: o anticristo não manterá sua máscara por muito tempo. Ele virá como cordeiro, mas dentro dele haverá um lobo. Ele falará de paz, mas trará guerra. Ele prometerá aliança, mas quebrará o pacto. E esse momento, a quebra do acordo com Israel, marcará o início da grande tribulação. Em Daniel 9:27 está escrito: "E ele firmará aliança com muitos por uma semana, e na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares, e sobre a asa das abominações virá o assolador." Essa metade da semana significa 3 anos e meio após o início do Tratado de Paz que o anticristo firmará. Ou seja, depois de enganar, proteger, reconstruir e ser aclamado, ele quebrará tudo, vai interromper o culto no templo e cometerá a abominação desoladora. Um ato de profanação tão grave que Jesus o citou pessoalmente em Mateus 24:15. "Quando, pois, virdes no lugar santo a abominação da desolação, de que falou o profeta Daniel, quem lê, entenda." Mas o que exatamente será essa abominação? Paulo explica isso com clareza em 2 Tessalonicenses 2:4, "o qual se opõe e se levanta contra tudo o que se chama Deus ou se adora, de sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus." Irmãos, você consegue imaginar isso? O mesmo homem que ajudou a reconstruir o templo vai se sentar dentro dele e exigir adoração. Vai se declarar o próprio Deus. Vai transformar o altar santo em trono da blasfêmia. Vai proibir os sacrifícios e passar a perseguir todos os que não o adorarem. E nesse momento, Israel despertará. A ficha vai cair. O povo que o recebeu como Messias vai perceber que acolheu um monstro. O engano será desfeito com brutalidade. A paz que parecia estável vai se romper como vidro. E o povo escolhido enfrentará a perseguição mais cruel da sua história. Pior que o Egito, pior que a Babilônia, pior que o Holocausto. Jesus chamou esse período de a Grande Tribulação e disse que nunca houve algo igual. Apocalipse 12, 13 e 17 nos mostra essa perseguição com clareza. "E quando o dragão viu que fora lançado na terra, perseguiu a mulher que dera à luz o filho varão. E o dragão irou-se contra a mulher e foi fazer guerra ao remanescente da sua semente." Essa mulher é Israel. E o remanescente são aqueles que guardam o testemunho de Deus e não se curvam diante do impostor. Será um tempo de dor profunda, mas também de purificação. Irmãos, essa traição não será apenas política, será espiritual. O anticristo não virá apenas para conquistar territórios. Ele virá para usurpar a adoração que pertence só a Deus. Ele se levantará contra tudo o que é santo. Vai se opor ao cristianismo verdadeiro, ao judaísmo fiel, a qualquer fé que não o adore. Ele exigirá culto. Ele exigirá submissão. E quem não se render será perseguido, preso ou morto. Apocalipse 13 e 7-8 diz: "E foi-lhe permitido fazer guerra aos santos e vencê-los, e adoraram-na todos os que habitam sobre a terra, esses cujos nomes não estão escritos no livro da vida do Cordeiro." Você percebe o peso disso, irmão? O que parecia ser uma solução revelará-se como o início da opressão. O que começou com promessas de liberdade acabará em controle total. Haverá imposição da marca da besta, controle econômico, perseguição religiosa. E tudo isso acontecerá no mesmo lugar onde o povo de Deus havia sido enganado, Jerusalém. Mas em meio a esse caos, Deus não ficará em silêncio. Como sempre, Ele guardará um remanescente fiel. Homens e mulheres que não aceitarão o engano. Judeus e gentios que reconhecerão que erraram, que foram seduzidos,
mas que agora se voltam com quebrantamento ao verdadeiro Messias. Zacarias 12:10 nos mostra o que vai acontecer nesse momento. E sobre a casa de Davi e sobre os habitantes de Jerusalém derramarei o espírito de graça e de súplica, e olharão para mim a quem traspassaram, e o prantearão como quem pranteia por um filho unigênito. Irmãos, esse será o maior arrependimento da história de Israel. Um choro coletivo, nacional, profundo. Eles verão o que não viram antes. Reconhecerão que aquele Jesus que rejeitaram era o verdadeiro Salvador. E nesse momento, o véu será tirado. A cegueira espiritual vai cair. O coração do povo voltará para o seu Deus. Mas ainda não será o fim. A dor continuará por um tempo. O anticristo, sabendo que está exposto, intensificará a perseguição. O mundo estará à beira do colapso. Mas algo glorioso está prestes a acontecer. Irmãos, chegou o momento mais emocionante, mais glorioso e mais esperado de toda a história da humanidade. Depois de tudo que vimos, a ascensão do anticristo, o engano que seduziu Israel, a reconstrução do templo, a falsa paz, a quebra do pacto, a profanação do lugar santo e a terrível perseguição durante a grande tribulação, a Bíblia nos conduz agora ao clímax do plano divino. A volta de Jesus em glória para resgatar Israel, derrotar o impostor e estabelecer o seu reino eterno. Esse momento não será apenas o fim do engano, será o início da verdade visível para todos. O mundo inteiro verá com os próprios olhos que aquele que foi desprezado, crucificado e rejeitado é o único digno de governar. Irmãos, Jesus está voltando, e a sua segunda vinda não será em silêncio, como na primeira. Será em glória, poder e juízo. Zacarias 12:10 profetizou com precisão. E sobre a casa de Davi e sobre os habitantes de Jerusalém, derramarei o espírito de graça e de súplica, e olharão para mim a quem traspassaram, e o prantearão como quem pranteia por um filho unigênito, e chorarão amargamente por ele como se chora pelo primogênito. Nesse momento, Israel finalmente reconhecerá que Jesus é o Messias. Aqueles olhos que antes estavam cegos pelo orgulho, pela tradição e pelo engano, agora verão a verdade com clareza. Que não será apenas um reconhecimento intelectual, será um arrependimento profundo, sincero, coletivo. Eles chorarão não apenas pelo erro, mas pelo amor que rejeitaram. E Jesus, em sua infinita misericórdia, os acolherá. A volta de Cristo será visível, poderosa e definitiva. O apóstolo João descreve essa cena em Apocalipse 19:11-16. E vi o céu aberto, e eis um cavalo branco. E o que estava assentado sobre ele chama-se Fiel e Verdadeiro. Seus olhos eram como chama de fogo. Em sua veste e na sua coxa tem escrito este nome: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Não haverá dúvida. O verdadeiro rei está vindo. Ele não virá para ser humilhado, mas para reinar. Não virá como servo sofredor, mas como juiz e guerreiro vitorioso. Ele pisará o lagar da ira de Deus. Julgará as nações, destruirá o império do anticristo, lançará a besta e o falso profeta no lago de fogo, e estabelecerá seu reino sobre toda a terra. Apocalipse 19:20 confirma. E a besta foi presa, e com ela o falso profeta. Estes dois foram lançados vivos no lago de fogo que arde com enxofre. Com essa vitória, termina o reinado da mentira. Termina o domínio do engano. O trono do anticristo será derrubado, sua imagem destruída, sua marca removida da terra. E o que começa é o reino milenar de Cristo em Jerusalém. Israel, que antes foi disperso, humilhado, perseguido, agora será restaurado. O profeta Isaías já havia antecipado esse tempo. Levantar-se-á um renovo do tronco de Jessé, e repousará sobre ele o Espírito do Senhor. Com justiça julgará os pobres, e habitará o lobo com o cordeiro. Isaías 11. É o reino de paz, de justiça e de glória. Um tempo onde Jesus reinará com vara de ferro, mas com coração de pastor. Israel será o centro das nações, Jerusalém será exaltada, e a glória do Senhor encherá toda a terra. Finalmente, irmãos, o povo escolhido adorará o verdadeiro Messias. Mas essa restauração não será apenas nacional,
será também espiritual, um novo tempo de santidade, arrependimento, adoração e intimidade com Deus. O profeta Ezequiel escreveu: "E vos darei um coração novo, e porei dentro de vós um espírito novo. E habitareis na terra que dei a vossos pais, e vós sereis o meu povo, e eu serei o vosso Deus." Ezequiel 36, 26, 28. O que começou com um pacto de paz falso, terminará com um pacto eterno de aliança verdadeira entre Deus e seu povo. A cruz que foi rejeitada será agora o símbolo da vitória. O nome de Jesus será exaltado nos lábios dos judeus, e o mundo inteiro verá que tudo isso já estava profetizado. E agora, irmão, a pergunta que fica para mim e para você é: onde nós estaremos quando tudo isso acontecer? Porque o tempo do engano já começou. Os sinais estão aí. O palco está montado. As peças estão se movendo. E você precisa estar firme na verdade, na palavra, no Espírito. Você tem buscado os sinais? Ou tem buscado a verdade? Tem corrido atrás de experiências? Ou tem se alimentado da palavra? Tem vivido para este mundo? Ou tem esperado a volta de Jesus? O tempo de brincar acabou. O tempo de indecisão passou. É hora de se posicionar. É hora de vigiar. É hora de se consagrar. Eis que venho sem demora. Guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Apocalipse 3:11. Vamos orar juntos agora? Senhor nosso Deus e Pai, nós nos rendemos diante da tua soberania e da tua palavra. Obrigado por abrir os nossos olhos para enxergar o tempo em que estamos vivendo. Sabemos que o engano está cada vez mais forte, mas confiamos que o Senhor está guardando um povo fiel, um remanescente que não se dobrará diante da mentira. Senhor, desperta o nosso coração, que possamos viver preparados, consagrados, alertas, atentos ao mover do teu Espírito. Não queremos ser seduzidos por sinais ou discursos vazios, mas queremos permanecer firmes na verdade do Evangelho. Pedimos pela paz de Jerusalém, pelo povo de Israel, para que os olhos espirituais sejam abertos e muitos reconheçam Yeshua, o verdadeiro Messias. E pedimos também por todos aqueles que ainda estão dormindo espiritualmente, que haja um despertar, um quebrantamento, um arrependimento genuíno. Vem, Senhor Jesus, prepara a tua noiva, a tua igreja, para o dia do teu retorno. Que cada um que ouviu esta mensagem seja alcançado pela tua graça e responda ao chamado da salvação. Em nome de Jesus, oramos. Amém. Se essa mensagem falou ao seu coração, deixe o seu comentário abaixo. Você está preparado para a volta de Jesus? O que você mais deseja ver quando Cristo retornar? E não se esqueça, inscreva-se no canal, ative o sininho e compartilhe este vídeo com alguém que precisa ouvir essa verdade. Cada clique seu faz a palavra ir mais longe. Que a paz e a graça do Senhor estejam sobre a sua vida. E até o próximo vídeo, se Jesus não voltar antes.